todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma roda de conversa do Programa Indígena de Permanência e Oportunidade na Universidade People. Como vocês sabem, o People, né, é uma iniciativa do ISPN, né, Instituto Sociedade, População e Natureza, em parceria com a Vale. A nossa roda de conversa, né, é mais uma das nossas atividades e está ligada aí ao eixo de formação política, que traz, na verdade, como objetivo, né, esse debate e atuais, né, sobre questões que a gente vem sentindo a necessidade que vocês tenham, né, conhecimento, né, debates, seja ele internos e externos, em relação a temas do movimento indígena. Gostaria de agradecer, primeiramente, né, os nossos palestrantes. Ninguém conhece, né, o Yuri. Agradecer a disponibilidade do Yuri de estar aqui essa noite com a gente, a professora Ana Zema e o Gabriel. Então, para a gente começar a nossa roda de conversa, eu vou aqui apresentar, né, os nossos palestrantes que estarão aqui conosco essa noite, né? O Yuri Ticuna, ele é mestre em antropologia social aqui pela UNB e também doutorando, também pela UNB, no programa de antropologia social. Trabalha conosco aqui na assessoria júnior do programa People, faz parte, quanto pesquisador indígena, do Armazém Memória, em parceria com o Instituto de Políticas Relacionais. É membro pesquisador da equipe do projeto Rede de Articulação de Prevenção à Pandemia Covid-19, Narrativas, Estratégias e Técnicas de Prevenção entre Povos Tradicionais e de Periferias Urbanas, do Laboratório Matula, do Departamento também de Antropologia, no qual ele faz doutorado. A professora Ana Zema, já identifico que é uma querida aqui entre os parentes, estudantes indígenas da UNB, doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília, é co-coordenadora do Grupo de Trabalho Pueblos Indígenas e Disputas Epistémico-Territoriales, do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSON, e pesquisadora no Centro de Referência Virtual Indígena do Armazém Memória. E o Gabriel Matos, ele é historiador e pesquisador também no Centro de Referência Virtual Armazém e Memória. Então, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa roda de conversa, como eu disse, já agradecendo a participação de vocês, né? Os nossos palestrantes hoje vai falar dos usos de documentos para a defesa do direito dos povos indígenas. Então, já fazendo esses agradecimentos aí, e antes de passar a fala para os nossos palestrantes, eu gostaria aqui de parabenizar o Elderson Guajajara, que hoje defendeu o seu trabalho de conclusão de curso na UEMA, e com nota máxima em 10. Parabéns, o Elderson, por mais essa etapa na sua vida e que venha sempre caminhos com bons frutos, assim como você tem nos dado, inclusive, por ser bolsista aqui do nosso programa, a gente, da equipe People, tem muita honra, né, em ver que um dos nossos estudantes, bolsistas e parentes conseguiu aí vencer esse desafio de finalizar a graduação. Obrigado. A gente tem outros estudantes também, mas eu estou falando do Elderson, porque o Elderson, além de ele ser bolsista, ele também faz parte do nosso colegiado, e também acabou que aconteceu sendo hoje, no mesmo dia da nossa roda de conversa, então a gente não poderia te deixar de te dar esses parabéns, tá bom, Elderson? Então, agora, eu passo a palavra para os nossos convidados.
Pode começar, professora. Tá bom, obrigada. Obrigada, Yuri. Obrigada, José Carlos. Obrigada a todos vocês. Uma honra, um prazer estar aqui. Eu sou Ana Catarina e me encontro nesse momento em território tradicional não cedido da primeira nação Kanien'kehá:ka. Eu reconheço o cuidado da primeira nação Kanien'kehá:ka com a floresta, com a terra e com a água. Eu reconheci aqui alguns rostos conhecidos, o Quinho, que eu vi, agora eu não estou vendo mais, o Quinho Tupiniquim, mas eu vi ele por aí. Oi, Quinho. É, gente, a gente vai estar conversando com vocês hoje sobre o nosso trabalho no Armazém Memória, né? É muito difícil, assim, resumir, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho, explicar para vocês como é que é o nosso trabalho, o que que a gente tem feito. O Yuri Ticuna é veterano, né? Ele foi uns fundadores, né, junto com Marcelo Zelic, do Centro de Referência Virtual Indígena, e eu me juntei a eles logo depois, e depois o Gabriel, né? A gente trabalha hoje com 8 pesquisadores, sendo que 7 são indígenas. O nosso trabalho no Armazém Memória é trabalhar com documentos históricos, né, de história indígena, do que a gente poderia chamar de história indígena. Só que a gente trabalha com documentos históricos de história indígena a serviço do direito, né? Então, nosso primeiro trabalho é fazer pesquisa, mas fazer pesquisa de documentação histórica sobre o que aconteceu com os povos indígenas, fazendo um levantamento de documentos que possam servir de prova para ações na justiça, tanto ações de reparação histórica, quanto ações de demarcação, ações de território. Então, o nosso trabalho é fazer esse levantamento. É um trabalho muito bonito, muito incrível, porque, como vocês devem saber, a história dos povos indígenas ainda é muito pouco conhecida no Brasil. E essa documentação ela foi recolhida, hoje a gente tem 2.800.000 páginas, quase 3 milhões de páginas de documentos digitalizados de história indígena no Armazém Memória. Então, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o que é o Armazém Memória, como chegar lá, que tipo de documentação que tem, mas da minha parte o que eu queria falar para vocês é isso, né? Que a gente faz essa pesquisa com documentação histórica, mas a serviço do direito. A linha de pesquisa que a gente trabalha é o que a gente chama de justiça de transição. A justiça de transição são mecanismos, na verdade, isso faz parte do direito internacional, mas é também, além de ser um campo de estudo, é uma prática, né? Então, a justiça transicional, que a gente chama, são mecanismos que foram criados para tirar, para depois de guerra ou depois de ditadura militar. E esses mecanismos são Comissão da Verdade, já teve no Brasil a Comissão Nacional da Verdade, que teve, né, uma parte importante ali, um estudo, um grupo de trabalho que investigou os crimes cometidos contra os povos indígenas no Brasil. Marcelo Zelic, que era o nosso mentor, o nosso chefe, que faleceu dia 8 de maio passado, é ele que encontrou o relatório Figueiredo, que vocês já devem ter ouvido falar, né? O relatório Figueiredo, que as pessoas achavam que estava perdido, que tinha sido destruído no incêndio, mas que se constitui num documento fundamental para comprovar as atrocidades, as irregularidades, os crimes cometidos pelos agentes do Serviço de Proteção ao Índio. Então, o nosso trabalho, dando continuidade, né, ao que o Marcelo havia iniciado, é fazer essa pesquisa, né, identificando, a gente trabalha por demanda, quais os povos sofreram violações de direitos humanos na ditadura militar ou antes e depois da ditadura militar e que têm interesse em construir uma ação de reparação histórica, né? A justiça de transição, então são esses mecanismos pós-conflito, pós-guerra, para reconstituir a sociedade, reconstituir a paz
e tem ação na justiça, tem a comissão da verdade e outros mecanismos. A justiça de transição, ela tem 4 pilares, eu vou simplificar para vocês, mas o que que a gente entende por justiça de transição? Porque o nosso foco é trabalhar a história desde a perspectiva da justiça de transição, ou justiça transicional. Então, são 4 pilares. O primeiro pilar é o que a gente chama de direito à memória e à verdade. Então, todos os povos, todos os familiares de pessoas que foram mortas, que desapareceram, têm o direito à memória e à verdade, a conhecer essa memória. A vítima, ela tem o direito para que a sua verdade seja conhecida. O segundo pilar é o que a gente chama de pilar da justiça, que diz respeito à responsabilidade do Estado e ao acesso à justiça. As vítimas têm direito, o Estado tem que garantir o acesso à justiça, e se elas quiserem, elas têm o direito de acessar a justiça para exigir a responsabilização das pessoas que cometeram os crimes. O terceiro pilar é o que a gente chama de reparação. O que que é a reparação? Então, à luz do direito, quando a gente fala em reparação, quer dizer, são as demandas hoje dos povos indígenas, dos movimentos negros. Hoje tem um movimento internacional negro pedindo reparação pelos crimes de escravidão, que hoje já é considerado, a escravidão já foi considerada como crime contra a humanidade, e no mundo inteiro existem movimentos negros pedindo reparação pelos crimes da escravidão e outros crimes coloniais. Então, o que é a reparação? A reparação, na perspectiva do direito, ela é primeiro compreendida como uma indenização, uma compensação material, né? Ou então uma restituição. Você perdeu a terra, você tem direito à restituição dessa terra, ou uma reparação monetária, se a restituição integral não é possível. Mas a reparação, ela é também simbólica, né? Hoje a gente vê no mundo inteiro povos indígenas exigem dos estados pedidos oficiais de perdão. Isso é um tipo de reparação que a gente chama simbólica. Mas a reparação, ela então, jurídica, indenização material, restituição do que foi perdido, ela é simbólica, pedidos de desculpa, construção de monumentos. Aqui, por exemplo, aqui no Canadá, as crianças, né, eles descobriram tumbas anônimas com ossadas de crianças indígenas mortas, crianças que foram mortas pela Igreja Católica nos internatos, e eles descobriram. Então, fizeram vários monumentos em homenagem a essas crianças, a esses túmulos anônimos de crianças indígenas mortas. Então, reparação simbólica, construção de monumentos, museus, demanda de desculpa, esses são exemplos de reparação simbólica. E a reparação política, né, que é no intuito de mudar o status quo dos povos indígenas que foram vítimas de violações de direitos humanos, ou o exemplo da escravidão, mudança de status quo. Em que sentido? Aí a gente já está falando de racismo estrutural, por exemplo, uma situação de desigualdade social, e aí a reparação no sentido política um exemplo seria as ações afirmativas. As ações afirmativas são um exemplo de reparação com o intuito de mudança do status quo, né? com base na desigualdade social. Então, para mudar essa questão da desigualdade social, políticas públicas de reparação. Então, aí são as reparações. E o quarto pilar da justiça de transição é o que a gente chama mecanismos de não repetição. O que seriam os mecanismos de não repetição? Não repetição. Não repetição é quando são as reformas institucionais. Porque não adianta nada você reparar, você fazer comissão da verdade, você pedir desculpa, se quem cometeu o crime institucionalmente não mudar.
Então, o que seriam reformas institucionais? Por exemplo, é uma coisa que a gente vive muito hoje no Brasil. A gente tem uma polícia extremamente violenta. Essa polícia, ela foi treinada desde a ditadura militar para agredir não o inimigo do Estado, o inimigo externo, mas ela foi treinada para agredir o inimigo interno, que é o civil, né? Então, como mudar essa atitude violenta dessa polícia contra a população civil? Seria uma reforma, criar reformas de reformar a polícia, né? De reeducar a polícia, seria um exemplo de medida de não repetição, né? Você fazer reformas institucionais para mudar. Então, só para dar uma ideia para vocês, com base na justiça transicional que a gente faz as nossas pesquisas. Antes de passar a palavra para o Yuri e para o Gabriel, eu só queria dizer para vocês como que a gente trabalha, então. Com essa perspectiva da justiça de transição, na luta pela defesa dos povos indígenas, mas pela defesa dos povos indígenas, pelo seu direito à verdade e à memória, pelo seu direito à justiça, pelo seu direito à reparação e pela construção de garantias de não repetição, é que a gente tem feito a nossa pesquisa com documentação histórica. Então, a gente trabalha a partir de demandas do MPF, né, que precisa ali de respaldo, eles querem documentação para ajudar eles numa ação na justiça. A gente já fez, por exemplo, uma pesquisa, eu não sei se tem alguém aqui, do povo Caiabi, né? Existe uma ação na justiça, uma disputa, o governo do estado está ali reivindicando um pedaço do território do povo Caiabi para uma sobreposição de parque, ele quer o território para deixar esse território. Então, a gente fez todo o levantamento da documentação histórica para mostrar a ancestralidade da ocupação dos Caiabi naquele território. Recentemente, a gente teve o aval do cacique Regis do povo Pataxó Ranranhã e o aval também do seu Juventino Cachuiana, que concordaram, que nos autorizaram a fazer pesquisa histórica para a construção de ação de reparação. Então, são 2 casos de remoção forçada. Os Pataxó Ranranhã foram tratados na Comissão Nacional da Verdade, mas não tem ação de reparação ainda, né? A gente está trabalhando junto ao povo Pataxó Ranranhã para a construção dessa ação de reparação, pelas violências sofridas, por dano psicológico, dano ambiental, perda territorial, degradação do território, tudo isso entra na ação de reparação. E o povo cachuiana, que não foi sequer mencionado na Comissão Nacional da Verdade, que foi um povo também removido à força, foi levado do Amapá para o Parque de Tumucumaque. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha fazendo diretamente para esses povos indígenas, né, atendendo a demanda dos povos indígenas, fazendo essas pesquisas, mas com vistas de ação de reparação. Eu vou parar por aqui, vou passar a palavra para o Yuri. Se vocês tiverem perguntas sobre isso, a gente continua conversando daqui a pouco. Obrigada, pessoal. Eu acho que a gente pode deixar para abrir para perguntas, né? Antes de a gente seguir. O que você acha, José? Pode ficar à vontade, Yuri. Vocês que estão aí conduzindo. Pessoal, vocês acham que a professora Ana terminou a fala dela? Vocês têm alguma questão para colocar, alguma pergunta? Ou então, se não tiver agora, né, porque tem ainda o Yuri para falar e o professor Gabriel, vai que vocês possam ter esquecido, né, como a fala. Então, eu tenho uma pergunta. quem é? David, Cacocutoré. David, você pode falar seu nome, seu povo, Tá, universidade, beleza. seu curso, seu RG também, conta do banco, estou brincando. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é David Cacocutoré, eu sou do povo Gavião Acrântica TG, do município de Bom Jesus do Tocantins, no estado do Pará. E faço licenciatura em Educação do Campo na Universidade do Sul e Sudeste do Pará, Unifesp. A minha pergunta é sobre
essa ação que a professora Ana Maiuri faz é no todo o território brasileiro ou tem alguma localização específica? Ai, obrigada, David. Nossa, que prazer em te conhecer, Igualmente. porque, inclusive, nesse momento, a gente está contribuindo com a professora Iara Ferraz, que pediu um levantamento da documentação sobre os gavião Kikatg, que foram também removidos do Maranhão à força para o território Mãe Maria, não é isso? Essa história? Então, eu estou em fase de levantamento dessa documentação. Eu já encontrei toda a documentação do Antônio Cotrim, que foi quem fez, né, a pacificação dos gavião Kikatg, e que fez a remoção dos gavião para lá. E aí a gente descobrimos, né, que essa transferência, o governo sempre alegava a mesma coisa. A gente vai salvar vocês, porque se vocês ficarem aqui, vocês vão ficar doentes. E aí o governo transferia o povo de território para desocupar o território, porque no caso ali do território Maranhão, eu estou tentando me lembrar o nome do Igarapé, esqueci o nome do rio, mas é o ponto de identificação, né? Eles foram transferidos porque no território deles tinha interesses de uma madeireira que chamava CIDA, que é Companhia Industrial da Amazônia. Quantos gavião Kikatg foram removidos do Maranhão para a terra indígena Mãe Maria, o que vai acontecer? A CIDA se instala no território deles, destrói o território, destruição da madeira, né, por exploração de madeira, e funda ali naquele local a Cidelândia, uma cidade. E essa cidade, então, é aberta via INCRA para colonização, assentamentos, e 15 mil famílias, naquela época, isso foi em 1968, 15 mil famílias foram instaladas em território Maranhão. Então, a gente está trabalhando com a professora Iara, a pedido dos Gavião, ela pediu para a gente levantar a documentação, porque ela está indo para o território em agosto agora, eu preciso organizar essa pesquisa para ela, esse relatório, e ela vai mostrar o que a gente levantou de documentação sobre essa remoção forçada, para a gente pensar em ação de reparação para os Gavião Kikatg. Obrigada, David. O Elderson. Bom, eu tenho uma pergunta e uma contribuição. Boa noite, eu sou o Elderson Coelho Guajajara, povo indígena Guajajara, terra indígena Rio Pindaré, no estado do Maranhão. Então, a minha questão é no sentido de, quando eu ouvi o parente falando, e a professora, posso me referir assim, né, Ana Zema, falando dessa questão de remoção compulsória, que a gente chama, né, dessa remoção mais forçada, e na terra indígena Rio Pindaré não foi diferente. Talvez exista uma diferença porque os Guajajara resistiram, né? Havia uma proposta na década de 70, 80, uma proposta de remover o grupo Guajajara da terra indígena Rio Pindaré, que na época, evidentemente, não era demarcada ainda, mas era um território ocupado pelos Guajajara desde o século, enfim, 19, século 20. E havia uma proposta, né, de acordo com os pesquisadores, no fim da década de 70, havia uma proposta de remover esses Guajajara, esse grupo, para a reserva indígena Caru, em decorrência de dois empreendimentos, que no caso era um aeroporto de porte internacional, né, que a Comara, a Comissão de Aeroportos da Amazônia, alguma coisa assim, Comara, recebeu uma licença da FUNAI na época para instalar esse aeroporto dentro da terra indígena Rio Pindaré. Agora, sim, a gente imagina se de fato isso se concretizasse, né? Seria uma dizimação daquele grupo, né? Então, sim, enfim, não existiria hoje em dia terra indígena. E também a BR-316, né? Então, a gente vê esse contexto dessa luta, né? Enfim, de empreendimentos adentrarem enfim, nas terras indígenas
e pautado nessa questão de desenvolvimento econômico, pelo menos teoricamente, né? Bom, mas a minha questão é no sentido de, enfim, se no armazém memória, eu dei uma consultada no armazém memória também, li algumas coisas, se não tem algum registro, enfim, e se não tem algum argumento jurídico, enfim, porque esses empreendimentos, sobretudo a BR-316, eles foram instalados em um momento em que não existia terra indígena como questão jurídica, não era demarcada, né? Então, assim, o que eu ouvi muito foi que a terra indígena na época não era demarcada, então não há uma forma de indenização, não há uma forma de, enfim, de repente fazer um plano de reparação ou um PBA, né? Sobre o pretexto de que não era demarcada, né? Então, enfim, na época não existia uma legislação ambiental consolidada, embora existia dispositivos desde a década de 30, né, alguns dispositivos ambientais, mas não como é hoje consolidada, né? Então, a minha pergunta é nesse sentido, se não há dispositivos que amparem essas situações mais específicas, né? Porque daí eu quando estava fazendo minha monografia, eu conversei com algumas pessoas, com alguns órgãos, e eu perguntei a eles, né? Pô, a BR-316 passou, mas e aí, não há nenhuma reparação, não há nenhum projeto, enfim, de indenização para as comunidades indígenas? O que eles me falaram foi não, porque na época, enfim, não existia uma legislação ambiental consolidada, e a terra já era considerada liberada, porque, enfim, o empreendimento já estava depois que ela foi demarcada. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido. Obrigada, o Welderson Guajajara. Sim, só para te dizer que o Yuri, aliás, que fez uma pesquisa, não exatamente sobre os Guajajara, mas os Avaguajá em território, que vivem também em território Guajajara, e que foram, né, ameaçados de extinção, inclusive, desde a ditadura, né? Mas, enfim, a pergunta sobre a ação judicial não é porque não era demarcada que não cabe uma ação, tá? Cabe sim, tá? Mesmo se o território não tinha sido, não estava ainda demarcado, é claro que cabe uma ação de reparação. A questão da ação de reparação é identificar, primeiro, qual o crime cometido, qual a violação de direito humano cometida, né? Se foi uma remoção, se foi transmissão de doença, enfim, se teve ataque, né, se teve destruição do território. Então, primeiro identifica o dano causado e os atores, né? Então, é muito importante. Como eu estava falando aí, o caso do Gavião, então, dos Gavião KTG, a gente conhece os atores envolvidos, né? Então, a gente tem o governo do estado, tanto do estado do Pará, principalmente, que tinha interesse, né? Mas do governo do estado do Maranhão, a empresa CIDA, o INCRA que participa, então é muito importante na hora de construir a ação de reparação identificar os crimes, os atores e o povo que tem que dizer o que ele quer como reparação, né? Porque às vezes não é dinheiro que interessa. Às vezes quer, por exemplo, você pode pedir numa ação de reparação a própria demarcação do território, se o território ainda não foi demarcado, né? Enfim, respondeu um pouquinho, o Elderson? Pode, né? Não é porque não foi demarcado que não pode ter ação de reparação. Mais alguém, gente, quer fechar esse bloco aqui de 3 perguntas para a professora Ana, para a gente passar para o próximo, Yuri ou o professor Gabriel? Você, Yuri? Entendi o vosso recado. Vamos lá, Yuri. Bom, boa noite, gente, tudo bem? Acho que todos já me conhecem ou não, né? Sou Yuri, sou indígena do povo Ticuna, do Alto Solimões, do território Betanha, comunidade Mecra, né? Mais conhecida como Vila Betanha. Fica localizado no Rio Içá, né? Afluente o lado direito do Alto Solimões, né? Do Rio Solimões. Bom, antes de a gente adentrar em relação a como pesquisar
no Armazém Memória e eu queria trazer sobre seriam as documentações, né? O que que seria o que vem à mente de vocês, parente, quando você se questiona o que seria um documento, né? Documentos pessoais, escritura de uma casa, por exemplo. Daí eu quero começar perguntando a vocês, em relação a isso, o que que vem na cabeça de vocês quando você se pergunta o que seria um documento, né? Alguém? Pode ser eu aqui, Yuri. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Yuri, desde quando a Ana começou a falar, aí citou já a questão de documento, né? E eu tiro pelo nossos anciãos, aí no tempo da ditadura, no tempo da Constituição, quando se estavam criando esses documentos, nossos anciãos, eles tinham um pouco conhecimento do que era o papel, né? Do que estaria escrito ali, do que seria esse tal de documento, né? E a gente sabe, justamente até por estudo de outras pessoas que não são indígenas, tipo a Yara, de todo o processo que aconteceu com o nosso povo, né? E quando a gente vê, igual tu pergunta assim, o que que é o que que é o documento, né? Aí nós fica assim, por exemplo, pela minha parte, assim, caraca, se conseguirem esse papel, esse documento que está escrito, que está falado, que a gente estava ali, que aquele território era nosso, que nós vivíamos ali, que nós fomos remanejados, que nós fomos expulsos, que nós tinha o quantitativo de pessoas que tirou ali para nos salvar, que era o melhor para o Estado ou o melhor para alguém, então a gente já fica esperançoso, né? Então, quando se fala de documento, a gente já cria essa expectativa. Pelo menos nós aqui, a maioria do povo gavião, né? A gente cria a noção que no documento a gente vai ter uma prova viva, né? De que na lei do branco, né? Que para eles tem que estar escrito, e a gente existia ali naquela localidade. Então, para nós, o documento ele é uma prova concreta de direitos. E é isso. Maravilha, David. Alguém mais? Bom, basicamente, na verdade, documentos é uma unidade de registro de informações, né? É, qualquer que seja. O David trouxe, né, em relação ao que eles pensam sobre o documento, né? E são vários exemplos, né, de documentos. Inclusive, existem documentos públicos, documentos privados, documento pessoal, que no caso, documento pessoal são, que a gente conhece, é uma forma de identificar a pessoa, né? Documentos oficiais, documentos sigilosos. Inclusive, o que a professora trouxe para a gente sobre os documentos históricos, né? É, é basicamente um tipo de documento bem específico, né? Que trata de um documento que tem valor, né? No caso, a importância do documento é basicamente definida por um caráter coletivo, né? Relacionado à cultura, ao passado, a um país, a um povo, né? Então, basicamente, são documentos nesse sentido. E qual seria, né, a importância de um documento históricos, né? Eles são importantes porque um documento histórico, ele traz uma história do passado, né? Do presente, que pode conversar com documentos que são do futuro ou do presente, né? E em algum momento, com certeza, algum de vocês já ouviram falar e viram, né? Ou leram na faculdade ou na escola sobre documentos históricos, né? Que basicamente ele moldariam a humanidade, né? Bom, por si só, um documento histórico não pode significar nada, né? No entanto, quando a gente vai problematizar, por exemplo, um documento que depois o Gabriel vai mostrar para a gente, analisando, né, avaliando, a gente consegue ver
e ter a oportunidade de conhecer uma história, que é o caso do que a professora trouxe sobre os gaviões, né? O caso, por exemplo, a que eu estava pesquisando sobre o da Vaga Jaca, onde eu estava olhando violências intermináveis, né? Desde os anos 70, por exemplo, né? Até 2018. Daí dava para identificar como o Estado agia, né? Nos relatórios, por exemplo, do próprio Câmara dos Deputados, né? Da FUNAI, sobre a transferência forçada. Então, ela nos traz um momento importante e talvez às vezes triste em relação às emoções forçadas, né? De uma formação de uma sociedade, né? Então, para a gente passar adiante, eu quero falar um pouco também sobre a importância de se fazer pesquisa nas universidades, né? Porque esse é o nosso objetivo dentro da faculdade. O que que seria para vocês, né, afinal? Eu sei que alguns estão começando ainda a graduação. O que que seria uma pesquisa, né? O que que vem na cabeça de vocês quando se fala de pesquisa nas universidades? Artigo, Oi? artigo. Eu penso muito em artigo quando falo em pesquisa. O que mais? Boa Alguém noite a mais quer todos. Eu contribuir? penso, posso falar? Pode falar. É Kim? Isso. Isso. Eu penso em um leque de várias oportunidades, assim, de várias áreas, várias temáticas. A gente, enquanto indígena na universidade também, eu acho que é o mais importante, a gente está resgatando, reafirmando os conhecimentos que a gente temos, né, de dentro da comunidade e que não tem teórico, né? Então a gente ali, estando nessa linha de frente, já é uma oportunidade a mais, tipo, um caminho bem mais extenso assim, porém de conhecimento, né, que a gente pode estar transmitindo para os brancos mesmo, para as pessoas da comunidade que não tem muito, tem muita gente que não sabe ler e tal, mas essas coisas assim, mais ou menos. Alguém mais? Tem alguma coisa no chat, José? Bom, Eu vou é olhar. basicamente, a prática de pesquisa nas universidades, ela além de produzir conhecimento, ela vai responder algumas perguntas, né? Ou solucionar dúvidas, problemas, né? É, e também é uma ferramenta importante, porque ele vai basicamente inovar, né? Conceitos, né? Por exemplo, o termo usado para se referir aos povos indígenas, né? Antigamente era usado os índios, né? O índio. E ao longo do tempo, através do nosso ingresso nas faculdades, nas universidades, a gente começa a pensar, a mudar, né? Isso muda, né? O termo. Mudamos para a gente se falar sobre os povos indígenas, a gente teve que estudar, né? Então, pensar isso. Então, a pesquisa, ela faz esse forma de um pensamento racional, né? Para que a gente consiga chegar no mais próximo da verdade, né? E ela também é um elemento muito crucial no sentido de formação inicial continuada de qualquer profissional, né? Ou seja, a pesquisa, na nossa vida, como os acadêmicos, a gente tem que assumir uma característica, por exemplo, de curiosidade, né? Audácia, crítica e persistência, né? E ética também.
Então, a gente tem que ter isso na nossa mente sobre pensar uma pesquisa nas universidades, né? Porque, através disso, a gente vai formar conhecimento, como o Alex trouxe, trazer conhecimento sobre os povos indígenas, né? Sobre medicina tradicionais, sobre plantas medicinais, né? Enfim, ela vai propagar basicamente um conhecimento que não é descrito com os pensadores mais antigos, né, que escreveram sobre algum assunto. Bom, ela é uma ferramenta muito essencial também, porque ela exerce uma forma de você investigar, por exemplo, conforme eu tinha falado sobre os Avaguajá, daí você consegue pensar uma política, por exemplo, né? Através dos estudos, da pesquisa, você consegue pensar soluções, explicar diversas perguntas, responder diversas perguntas, né? E então, basicamente, para você entender, a gente tem que começar a pensar como é importante, né, fazer uma pesquisa, né? Em todas as áreas que você imaginar, a gente tem que pesquisar para poder solucionar alguma coisa, né? Yuri, Apesar que você perguntou sobre o chat, a Olivânia, ela deu uma contribuição falando, né, que a pesquisa, como você perguntou, é a busca por algo utilizando ferramentas que agregam para o trabalho e geram um bom resultado. A, a Shirlene falou assim: a pesquisa geralmente identifica um problema e, no final, busca algumas soluções ou aponta, além de acrescentar, mais estudos sobre o assunto, um conhecimento que pode em prol do assunto estudado. maravilha. É exatamente isso, né? E isso que a gente faz no Armazém Memória. A gente trabalha com documentos históricos, estava vendo os documentos dos anos 40, anos 60, né? Que através disso a gente escreveu um livro. A gente está no segundo livro, né, professora Ana Gabriel? Que a gente vai lançar agora dia 29 de agosto, né? O segundo livro, e através da pesquisa que a gente conseguiu elaborar esse livro, né? De trazer a nossa visão, né? Trazer nosso conhecimento, né? Trazer o nosso pensar em relação às violências que foram cometidas antigamente, chamado de colonização, né? Então, a gente está como é que eu diria, descolonizar, né, a ideia sobre os povos indígenas, né? Gabriel, se quiser complementar e seguir adiante para a gente falar sobre de como pesquisar, fique à vontade. Obrigado, Yuri. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui e a atenção também, e a oportunidade para falar. É uma honra, eu fico muito agradecido de poder falar com vocês desse trabalho. É um trabalho que eu particularmente fico muito empolgado, eu gosto bastante. É um trabalho também, assim, de muita paciência, um pouco sofrido, porque é um trabalho de formiguinha, encontrar documentação. Se vocês se lembrarem, a professora Ana falou de 3 milhões, 5 milhões de páginas, né? Então, encontrar um documento que seja relevante nessas milhões de páginas é um trabalho de formiguinha mesmo. Tem que ir catando, tem que ler os documentos que aparecem, às vezes você passa um dia inteiro, 2 dias, uma semana e não encontra os documentos certos, e, enfim, às vezes até mais tempo que isso. Né? Não estou falando isso para desanimar, não, estou dizendo só para a gente saber que é um trabalho difícil, como qualquer, né, como qualquer outro trabalho, mas eu acho apaixonante, assim, é muito interessante, e tem tudo a ver com isso que o pessoal estava falando,
tanto no chat, né, quanto no microfone, de como funciona a pesquisa, né? Minha professora Ana falou que a gente direciona muito a nossa pesquisa para interesses jurídicos, né, de justiça, né, e de reparação. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que eu estou fazendo, né, e aí, conforme eu vou mostrando essa pesquisa que eu estou fazendo, eu vou mostrar como que a gente pode utilizar o acervo do Armazém Memória, e quaisquer dúvidas que forem surgindo, gente, pode levantar a mão, pode ligar o microfone e começar a falar, que não tem problema, eu interrompo e a gente vai conversando, tá? Fiquem bem à vontade. Antes de tudo, né, o site do Armazém Memória, eu vou escrever aqui no chat, tá? É www.armazenmemoria. Opa, eu me esqueci agora se é .com.br ou se é só .com.br. .com.br. Eu pensei que podia ser .org.com.br, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do nosso encontro, para vocês verem como é que funciona o site, né? Como que a gente já pode ir navegando por eles, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Aqui mesmo. Compartilhar. Vocês estão enxergando a minha tela Sim, compartilhada? sim. Sim. Gabriel, você travou? A minha conexão está um pouco devagar aqui. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, você ficou um tempo parado, assim, Ah, não, congelado. tudo bem. Eu acho que é a transmissão de dados. No momento que eu abri o site do Armazém Memória, né, aí tem essas coisas da internet. Mas, enfim, acho que vocês estão enxergando aqui, né, o site do Armazém Memória, tá? .com.br. Então, quando a gente entra aqui, a gente tem uma documentação enorme, mas ela está dividida em centros de referências que são muito grandes, tá? Mas eles são de uma temática maior. Então, por exemplo, a gente tem um centro de referência chamado Brasil Nunca Mais, que são documentos sobre a ditadura civil-militar no Brasil de 1964 a 1985, né? E ela conta aqui, ó, com 1.200.000 páginas de documentos, é coisa beça. Aí a gente tem também o Centro de Referência Virtual Indígena. Está aqui, ó, documentos sobre povos indígenas e a relação com a sociedade. São 2.260.338 páginas, né, de documento para a gente poder pesquisar. E tem vários outros, Luta pela Terra, tem uns relativos aqui, por exemplo, ao Paulo Freire, e por aí vai. Tá? Mas isso aqui não é, só quero que vocês entendam que assim, é documento para caramba para a gente poder fazer a pesquisa. E aí, por exemplo, a gente pode entrar aqui assim, né, na documentação do Centro de Referência Virtual, tá? Da documentação indígena, né, relativa a questões temáticas indígenas do Armazém Memória. E aí é muito legal, quando a gente abre aqui essa página, a gente tem aqui, olha só, um total de, quer dizer, colocar aqui, né, para vocês, 2.200.000 páginas de documentos, né, que estão divididos em 18 acervos. Esses 18 acervos, eles são temáticos também. Então tem, por exemplo, aqui os Anais das Constituintes, que são as Constituintes brasileiras de 1987, antes da Constituição de 88, ou Constituintes até da época do Império, tal, que você pode clicar aqui e ver o que os deputados estavam falando a respeito das temáticas indígenas, né? Aí a gente tem também, por exemplo, coleção de leis, né? Quais são as leis que versam a respeito das questões indígenas no Brasil, tá? A Comissão da Verdade, tem várias aqui. Aí é ir entrando, mergulhando, conforme a nossa própria curiosidade, encontrando. E tem algumas que são muito interessantes, eu acho particularmente muito interessante, então eu já vou passar a bola para esse lado aqui, que é, por exemplo, a hemeroteca, né, de periódicos ou de recortes de jornais, né? A hemeroteca é a parte da biblioteca que guarda justamente jornais e revistas antigos, tá? Então a gente pode entrar nelas e fazer alguma pesquisa. Já já mostro para vocês rapidamente aqui. Mas antes disso, tem aqui em cima, nessa barrinha de pesquisar, que a gente pode escrever uma palavra-chave, ou duas, ou uma combinação de duas, ou três, ou quatro palavras, que seja, e a gente manda pesquisar no estilo do Google mesmo, e aí o site vai trazer para a gente, dentro de todas essas 2 milhões de páginas aqui, o que aparece escrito dentro do documento. Dentro do documento.
Então a gente pode colocar aqui, sei lá, quaisquer palavras que a gente achar interessante. O Yuri está aparecendo aqui para mim, então a gente pode escrever, por exemplo, assim, ticuna, e pesquisar. Mas aí vai aparecer um monte de coisa de ticuna. Pô, mas às vezes eu quero uma outra coisa, assim, que tem mais a ver com os ticuna, não sei. Ticuna mais meio ambiente, sabe? E aí a gente vai fazendo essas combinações de palavras-chave e eles vêm trazendo os documentos que têm a combinação dessas palavras. Então, é muito legal, assim, fazer esse tipo de pesquisa. Deixa eu só mostrar para vocês essa parte que eu acho muito interessante e empolgante. Eu acho que vocês só conseguem enxergar essa. Bom, vou mostrar aqui para vocês, então, a hemeroteca, por exemplo, de recortes de jornal. Não, deixa eu voltar aqui. Opa. A hemeroteca de periódicos, né, que são os jornais e revistas que eram publicados. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, é uma revista que era publicada lá em 1979, chamada Palavra do Índio, né? O Yuri estava falando da mudança dessa denominação, né? Mas na época todo mundo falava índio e tal. Então, repara, ela é de 1979, ela é feita à mão, né? Os desenhos feitos à mão. Isso tudo já é bem interessante, mas aí a gente pode falar, nossa, mas o que o pessoal estava publicando, né? O que era a Palavra do Índio lá em 1979? Aí a gente vem andando aqui para o lado, ó. Aí a gente começa a ler o que o pessoal estava escrevendo, os donos do Brasil expulsos de casa, né? Quem é o autor desse texto? Não sei o que esse texto está falando, tal. Isso aí, ó, os donos do Brasil expulsos e tal. Esse aqui é um documento, né? Um tipo de documento que pode trazer uma informação relevante e interessante para a gente, dependendo daquilo que a gente está pesquisando, tá? Agora, tem o seguinte, eu particularmente pesquiso um tipo de documentação que não é a documentação de jornais e revistas da época, que a gente tem de tudo, tá? De jornal e revista. Tem boletim do Museu do Índio, boletim do Museu Nacional, boletim do CIMI, tem várias revistas produzidas por indígenas, por não indígenas, tem de tudo aqui. É muito legal, assim, perder não, né? Ganhar um tempo, na verdade, olhando o que o pessoal produzia décadas atrás, né? Na época não tinha nem computador, o povo fazia tudo isso à mão e tal. Muito, muito interessante. Mas eu, como eu ia falando, eu trabalho muito com a documentação que é produzida pelo Estado. Tá? E aí eu vou contar uma breve história para vocês aqui, para vocês poderem entender um pouco essa documentação que eu trabalho. Lá nos anos 60, 1968, a FUNAI, logo depois de criada, ela começou a emitir uns documentos chamados certidões negativas. Esses documentos, com esse nome, certidões negativas, elas eram documentos para dizer que em determinadas áreas não havia povos indígenas. E quando a FUNAI dizia que nessas áreas não havia povos indígenas, os fazendeiros que estavam ocupando essas áreas podiam pegar financiamento do governo para poder passar estrada, para poder comprar trator, para poder plantar soja, levar boi para lá, ou para poder construir, né, os silos, as casas, fazer quaisquer benfeitorias que fossem para ser feitas naqueles territórios, tá? Agora, imagina que vocês, né, 1968, 1970, era a ditadura militar no Brasil. Então ninguém sabia exatamente, né, como que esses documentos eram emitidos, né? Ninguém sabia exatamente também quando um fazendeiro pedia para a FUNAI dizer que naquela determinada terra ele não tinha indígenas, como que a FUNAI fazia para ir lá checar se tinha indígenas ou não? Não fazia. Olhava no mapa se tinha, se não tinha tal. Então, a partir daí, a gente já começa a pensar o tanto de fazendeiro que simplesmente começou a ocupar a terra indígena com a FUNAI falando, olha, não tem indígena não, pode ocupar aí, não tem problema nenhum, sabe? Então, eu comecei a ir atrás dessa documentação para ver o que ela pode trazer para nós aí nesse nosso interesse de justiça, de transição, de reparação, para a gente poder entender quais foram os danos que foram causados contra os direitos dos territórios indígenas nessa época. Esses documentos eles foram emitidos, né, certidões negativas, de 1968 até 1987. Mas não parou por aí, porque em 1987 a FUNAI mudou o nome. Ao invés de chamar de certidão negativa, começou a chamar de atestado administrativo. Então são décadas da FUNAI dizendo, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que deveria proteger, né, o território indígena, os direitos indígenas, estava dizendo que não havia indígenas ali, imagina, por décadas. Então, aí, quando a gente começa a enxergar esse problema, a gente fala, pô, isso tem que ser reparado, né? Isso tem que ser interrompido. Então, a minha pesquisa está, né, eu estou pesquisando isso, estou indo atrás desses documentos, tá? Eu estou indo atrás
dessas certidões negativas, desses processos e tudo mais. Aí, conforme eu vou encontrando esses processos, a gente vai colocando eles aqui no centro de referência virtual, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um breve negócio. Deixa eu ver. Ah, mudou agora. Pronto. Olha só. Vocês estão vendo aqui nessa lista aparentemente bagunçada, né? Essa lista aqui, por exemplo, é a lista que eu fui fazendo dos processos conforme eu ia lendo cada processo, tá? Eu consegui, na FUNAI, 75 processos. Descobri, gente, que são 2.458 processos. São quase 2.500 certidões negativas que foram emitidas pela FUNAI falando que nas terras não havia indígenas. Olha que doideira, né? Isso aqui é o que eu fiz para poder trabalhar com 75, tá? Então, por exemplo, como são muitos documentos, né, eu tive que ir organizando. Essa foi a maneira que eu encontrei de organizar, o que a gente chama de metodologia. Deve ter o pessoal da história aí, né? Que é como é que a gente organiza a nossa leitura de documentos e tal. O pessoal que não é da história, às vezes pode achar isso meio assustador, assim, meio chato, meio feio, mas a gente encontra tanta informação que a gente precisa organizar essas informações para a gente não se perder, tá? Para a gente não se perder. Então, a minha maneira de não me perder é ir colocando numa tabela mesmo, sabe? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o número do processo para poder identificar. Lá na época, né, era um processo, o nome dele, né, o número é PROC/FUNAI/BSB/1979/80. Aí eu vim e falei assim, tá, mas qual que é a empresa que pediu para a FUNAI dizer que não tinha indígenas ali naquela terra? Nesse caso aqui não é uma empresa, é um indivíduo, tá vendo? O nome dele é João Miranda Vilela, tá? Mas logo embaixo aqui eu tenho outro processo, FUNAI BSB 0445/80, que é uma empresa, Granja Santa Marta LTDA, limitada, né? Aí eu venho aqui, ó, qual que é a data do requerimento? Eu coloco, esse cara aqui, ó, o João Miranda Vilela, pediu, né, a certidão negativa em 12 de junho de 1980, tá? Aí a origem do pedido, para quem que ele pediu? O João Miranda Vilela mandou uma carta para o presidente da FUNAI da época. Prezado presidente da FUNAI, vem por meio desta pedir que a FUNAI declare que não há povos indígenas na minha terra, parará, tarará. Aí eu coloco, tem certidão negativa nesse processo? Tem. Porque alguns processos não tem, tá? Como esse aqui de baixo, assim, ó, eu anotei não. Porque, por alguma razão, a FUNAI falou, não vou te dar essa certidão, tá? Não era tão indiscriminado assim. Aí eu vou passando aqui, ó, e vou anotando o que eu acho relevante, né, para minha pesquisa. O número da certidão, as certidões tinham números. Quando que a certidão foi emitida? Olha, foi 26/6/1980. Então, olha assim, olha, o João Miranda Vilela pediu no dia 12 de junho e recebeu no dia 26 de junho. São 14 dias depois, 2 semanas depois. Aí eu pergunto para vocês, o cara manda uma carta para a FUNAI, lá para Brasília. Em 14 dias, dá tempo da FUNAI deslocar algum funcionário da FUNAI para esse território, para ir lá, encontrar vestígio, para conversar com o povo indígena que pode estar lá ou não, voltar, fazer um parecer, escrever e falar para o presidente da FUNAI, olha, não tem ninguém lá, então pode emitir tal. São 14 dias apenas. Isso que é 1980, avião tinha, né, mais complicado. E, em geral, esses territórios aqui, eles são todos ali no norte do Mato Grosso, na Amazônia e tal. Então o cara tem que ir de ônibus, se deslocar, demora. Aí a gente já começa a ficar desconfiado. Pô, em 15 dias só? Será que esse processo foi bem feito mesmo? Será que o presidente da FUNAI, quando emitiu, ele tinha informações importantes para poder dizer que não havia povos indígenas ali? Aí é legal, porque o que acontece? A gente começa a ficar desconfiado. Essa desconfiança é muito boa, né? Porque aí a gente olha e fala, bom, vou me aprofundar, né? Preciso ler mais, preciso entender melhor, mais documentos. Então, aí a gente vai na pesquisa, né? Aí a gente vai fazendo a pesquisa. Eu fui juntando aqui, ó, todos os processos de certidões negativas aqui que eu consegui juntar. Foi para João Miranda, foi para a Granja Santa Marta, foi para Safita Maués, foi para Fazenda Boa Vista, foi para Agro Vargas Limitada, e aí vai que vai. Quem que assinou? O pessoal da presidência, para onde que foi enviado, quem são os nomes dos indivíduos responsáveis. Uma coisa que eu acho muito interessante também é isso, assim, eu vejo o nome de uma pessoa, por exemplo, esse caso aqui do João Miranda Vilela, eu jogo o nome do cara no armazém memória para ver que documentos aparecem do João Miranda Vilela, às vezes aparece, posso descobrir um pouco mais quem é esse cara, às vezes no próprio Google, viu? Eu vou contar esse segredo aqui para vocês.
mas a gente pode encontrar, se for o próprio João Miranda Vilela, né? Porque não existe só um, né? Existem outros. Mas aí a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vai se perguntando onde estão as coisas. E é muito legal, porque conforme a gente vai juntando a documentação e lendo a documentação, mais perguntas vão aparecendo. Como essa que eu falei para vocês. Pô, o cara pediu no dia 12, no dia 26 ele já recebeu esse negócio. Como é? Pô, foi rápido demais, não foi? Aí eu posso me perguntar o seguinte, qual que é a média de tempo entre um pedido e o cara receber essa certidão? Entende? É uma pergunta aí que a gente pode ir elaborando a partir disso. Tá? Vou interromper um pouquinho aqui minha fala, um pouquinho essa demonstração, para abrir quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, professora Ana, o Yuri também, se quiserem acrescentar mais coisas, apontar alguma direção que a gente pode tomar nessa conversa, fiquem abertos, pessoal. Eu Vou deixar gostaria de fazer compartilhada a minha tela aqui também para eu poder ir manuseando ela enquanto vocês falam. Diga, Eu alguém. gostaria de fazer um comentário, e também entender alguns procedimentos, Hum, que eu acho que nos últimos dias eu lidei bastante com essa questão de pesquisas nesses arquivos, né? Por exemplo, o próprio Museu do Índio, né? Essas hemerotecas, o próprio armazém da memória, que são arquivos assim bastante interessantes, né? Importantes, são, enfim, que sintetiza todos esses arquivos que estavam distribuídos nesses órgãos aí da década de 60 e esse armazém ele unifica, né, todos esses documentos em acervos sim. específicos, né? Então isso sim, é uma Uhum, fonte exato. histórica. E a minha experiência com esse tipo de pesquisa foi exatamente porque ela me deu um norte de como as áreas que eram habitadas por indígenas, os processos pelos quais elas passaram, né? Sobretudo no período que o SPI era o responsável, né? Por essas áreas, e pelos povos indígenas, né? O Serviço de Proteção ao Índio. Uhum, E aí eu sempre me perguntava por que que determinadas terras indígenas têm determinados hectares de terra. Por exemplo, a minha terra indígena, por que que ela só é 15.002 hectares? E as respostas estão justamente nesses arquivos. Você vê que, na verdade, havia um jogo de interesses, assim, não vamos dizer que só todos os servidores do SPI faziam isso, né? Não eram todos, mas alguns tinham um certo acordo, enfim, com fazendeiros, com dono de terra, com prefeitura, e na terra indígena Rio Pindaré aconteceu muito isso, né? Eles deixavam ali escapar aí alguns relatórios que eu pude perceber. A prefeitura de Bom Jardim pediu uma quantidade X de madeira, pode tirar, o cara do SPI vai lá e pá, pode tirar. Então, tinha esse jogo de interesse, né? Então, a terra indígena que eu estou fazendo referência, a terra indígena Pindaré, foi alvo justamente desses processos que alguns servidores do SPI lidavam, né? Por exemplo, o primeiro projeto de demarcação da terra indígena Rio Pindaré era de 338 mil hectares. Ela foi demarcada em 15.002 hectares. Você vê a diferença, né? Então, esses arquivos assim, são bastante relevantes porque ele nos mostra por quais procedimentos essas áreas indígenas passaram e foram demarcadas, né? E eu acho que são acervos, são fonte de pesquisa bastante interessante, mas era essa contribuição e também indicação assim para os colegas dar uma pesquisada nesses arquivos que são bastante relevantes, né? Sempre você ter uma ideia histórica da situação, não só histórica, na própria contemporaneidade, né? Tem bastante coisa interessante que reflete essa situação dos direitos dos povos indígenas, né? Era só essa contribuição que eu gostaria de fazer. O que o Elderson, né? Que o Elderson estava falando, é muito interessante mesmo essa diferença, né, da demarcação da terra. No início eram 300 mil hectares, né, e terminou com 15, não é isso? Essa redução, né, da intenção inicial para como ela acabou sendo demarcada,
possivelmente está registrado em documentos e a gente consegue encontrar eles nesse tipo de acervo. Então, às vezes, é um relatório inicial feito por um funcionário da FUNAI, aí depois, de repente, pode entrar uma certidão negativa, depois entra uma outra, sei lá, aí entra alguma coisa de algum outro órgão, às vezes até por corrupção mesmo, num documento está falando uma coisa, no outro documento aparece outra coisa. Então é muito interessante a gente poder acompanhar essas histórias, né, a partir dos documentos e com base nos documentos. Isso dá base para muito debate, né, muito conhecimento, muito debate. Eu queria fazer um teste aqui com vocês, talvez uma brincadeira, vamos dizer assim, né? Quem quiser colocar alguma palavra-chave ou algum tema que acha interessante para eu jogar aqui na tela e a gente ver quais documentos podem aparecer, só para a gente ver mesmo, sim, eu gostaria que alguém, por favor, me desse aí alguma palavra, algum assunto legal para eu jogar aqui na barra de pesquisa. Bora, Reuê. Pode ser eu, então? Pode, Keila, né? Pode, por favor. Isso. Pode procurar algum documento relacionado ao meu povo, Guarani Kaiowá? Claro. Olha só, Guarani Kaiowá, eu acho que vai aparecer bastante coisa. Você tem alguma outra palavra-chave só para a gente afunilar? Não, vamos começar assim. Guarani Kaiowá. Eu vou mandar aqui, pesquisa, tá? Aguarda aqui para ler um pouquinho, minha internet está um pouquinho marrenta. Mas olha só que legal aqui, eu escrevi Guarani Kaiowá na barra de pesquisa, e bem aqui do lado, tá vendo que aparece a palavra ocorrências? São 7.295 vezes que apareceu essas duas palavras aqui nos documentos, Guarani, sabe, essas duas palavras, a palavra Guarani e a palavra Kaiowá, que eu escrevi com W, às vezes pode ser com U também, porque varia a grafia, né, com o tempo e tal. Então aí, por exemplo, aparece aqui, olha só, nesse centro, CRV, que é o Centro de Referência Virtual Indígena Biblioteca, tem 11 mil, nossa, até contei errado aqui, gente, foi mal, 110.780 páginas, parará, tururu, e teve aqui, ó, 2.123 ocorrências, tá? Então, na hemeroteca, como eu falei, que é a questão assim, de jornais e revistas, tem 1.680 ocorrências. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, na hemeroteca, nos periódicos, tá? Cliquei. Aí, olha só, interessante. Tá vendo aqui do lado, essa barra onde está pastas? As pastas que são azuis e verdinhas são pastas que têm documentos com a palavra Guarani e a palavra Kaiowá. Escrito, de novo, com K e com W, né? E aí aparece aqui, ó, tá vendo? Essa aqui é a palavra do índio, Abiaiala, Cervo, aconteceu? Não tem, eles estão em amarelinhos, não tem. Mas esse aconteceu especial, azulzinho, você olha e fala, pô, que legal, tem. E aí o verdinho tem, olha só, então aconteceu especial número 6 de 1980, tem 2 ocorrências. Ele marcou 2 aqui, mas olha só, para nós aqui aparece um bocado de coisa da palavra Guarani, tá vendo? Então, é alguma reportagem, algum texto, a gente ainda tem que ler para entender melhor, mas tem povos indígenas da região sul / área 3. Não sei exatamente o que é a região sul, área 3, talvez alguém saiba, tal. E aí nesse parágrafo aparece, ó, segunda, Mato Grosso do Sul é uma região de colonização relativamente recente, principalmente a partir das 3 últimas décadas, em vias de consolidação. Embora o contato dos Terena, Caldwell e Guarani com a sociedade nacional remonte a pelo menos 2 séculos, foi recentemente que os problemas relativos à manutenção das terras e seus direitos como índios se agudizaram, né, pioraram. Aí aparece aqui, ó, de novo a palavra Guarani, ela fica marcadinha em verde, tá vendo? Aí vem algumas notícias. O que acontece? O Aconteceu Especial é uma publicação do Instituto Socioambiental, o ISA. Por isso que tem até uma marcação aqui, ó, Acervo ISA, de notícias de jornal que saíram naquele ano a respeito dos povos indígenas. E aí é muito legal, porque aí o ISA fez isso e a gente consegue encontrar aqui, olha só. Então, o Guarani, em 12 de fevereiro, saiu uma reportagem chamada FUNAI não reconhece a área dos índios Kaiowá, que diz o seguinte: o presidente da FUNAI decidiu não reconhecer a área dos índios Kaiowá em Dourados, Mato Grosso do Sul, como área de ocupação indígena,
segundo proposta apresentada pelo DGPI. Eu sei o que é o DGPI, tá? Que é o Departamento Geral de Propriedade Indígena da FUNAI. Tá? As terras estão em litígio por causa da existência de uma fazenda de nome Paraguaçu, dentro da reserva reivindicada pelos índios. Aí vem aqui, ó, ESP quer dizer o Estado de São Paulo, é o jornal. Então é legal, porque aí a gente pode acessar, né, as notícias que estavam sendo da época. Aí no dia 14, denúncia contra jagunços, que ameaçam índios Guarani. O presidente da FUNAI está indiretamente endossando violentas tentativas de expulsão de uma comunidade de índios Kaiowá-Guarani pelo jagunço do proprietário da fazenda Paraguaçu, no município de Amambai, próximo a Dourados. Keila, você conhece esse município? Você reconhece alguma coisa daqui? Não? Sim, esse é meu território, eu sou de Dourados. Pois é, tá vendo? É impressionante as coisas que a gente pode ir encontrando. Olha só isso. A denúncia faz parte de uma nota distribuída pela Comissão Pro Índio de São Paulo à imprensa, com a manifestação do presidente da FUNAI. Os mandantes de jagunços estão praticamente sendo estimulados a cumprir as ameaças de morte contra os líderes indígenas Pancho Romero, Rafael Duarte e Marcelo. FSP é Folha de São Paulo, então é uma reportagem da Folha de São Paulo. Eu acho, já quero passar a palavra para vocês, se aquilo também quiser dar algumas impressões dela, mas eu acho já, assim, muito interessante, só nessa primeira pesquisa, parece que uma história já começa a ser desenhada, né? Olha só, no dia 12, uma notícia de que o presidente não reconhece. No dia 14, denúncia de ameaças de morte. Né? O que vai vir nos próximos meses aí, né? Ó, em março, dia 12, eles vão partir para a guerra, tal, não sei o quê. Então a gente começa a ver uma história mesmo, né? Uma história. Queria saber, Keila, se você quiser falar, o que você acha disso, o que você pensa disso, seria muito interessante. E quaisquer outras pessoas que quiserem falar, por favor, falem. Diga, Keila. Não mudou muito a reportagem, ainda acontece muito isso lá no meu território. Ainda, eu não sei o significado desses jagunços, eu não sei. Mas enfim, ainda, digamos, ainda tem ainda ameaças, né, aos líderes, nossos líderes, e também assassinato e um monte de coisa. Bom, para falar a verdade, ainda nada mudou, continua mesmo, felizmente. Sinto muito, Keila, é uma realidade dura, uma luta muito dura. A palavra jagunços significam pistoleiros, atiradores que são contratados pelos fazendeiros, tá? Entendi. Tá, entendi. Para realizar esses serviços. Então, tá vendo? Olha só, o presidente está endossando, né? Ele está reforçando as violentas tentativas de expulsão de uma comunidade de índios Kaiowá-Guarani pelos pistoleiros, assim, né? Pelos homens contratados, né? Do proprietário da fazenda Paraguaçu, etc. E tal. Isso aqui, como eu estava mostrando para vocês, eu vou passar um pouquinho para frente, né? Mas quem quiser, por favor, interrompa, levanta a mão e tal. Isso aqui são as notícias de jornais que a gente pode ir encontrando. Tá? Até boletim da FUNASA, podem aparecer algumas coisas. Boletim interno, CineSul, etc. Há outros lugares que a gente pode pesquisar também. Tá? Voltei aqui um pouquinho, porque a gente pode encontrar, por exemplo, processos de terras demarcadas ou relatórios, ou coisas ou documentos que estão no Arquivo Nacional, ou processos judiciais. Tá? Vou pegar aqui processo de terras demarcadas, vamos ver o que aparece. Então, olha só, apareceu esse processo aqui, ó, TI Bacia Apapeguá, tá? Dentro do processo de terra demarcada, terras do Mato Grosso do Sul, aparece nessa terra, né, terra indígena Bacia Apapeguá. Aí a gente vem aqui, né, faz um zoom assim para a gente poder entender melhor, né, como é que são as coisas, poder ler. Aí tá aqui, ó, é um processo bem recente, inclusive, né? Olha só, tá vendo a data, ó? É um despacho, né, número 38 de 2015, olha só, Brasília, 7 de dezembro de 2015. Mas ele tem aqui, solicito a atuação de documentos sem anexo, na devida ordem cronológica e tal. E tá vendo mais uma vez em verdinho aqui as duas palavras, povo indígena Guarani, Kaiowá. E aqui Yandeva, né, se eu não me enganei na pronúncia, né? Mas, enfim, aqui são documentos já oficiais, tá vendo? Tem até o próprio selo da FUNAI. Então, a maneira que eu acho bacana de trabalhar, na verdade, é até com esse bate-bola de ler
o recorte de jornal e procurar documentos oficiais. Aqueles recortes de jornal que a gente viu ali, né, das notícias de violência de 1980, a gente pode começar a se perguntar, pô, será que eu consigo encontrar algum documento oficial de 1980 relativo a essas terras? O que que os documentos oficiais estão falando? O que que a FUNAI estava falando? O que que, não sei, o Ministério da Justiça? Será que tinha algum deputado falando isso? Tem algum registro de deputados falando em 1980, em fevereiro de 1980? Então aí a gente vai cavando, a gente vai pesquisando. Quando a Keila pediu aqui para escrever Guarani Kaiowá, eu falei, não, peraí, será que tem algum outro assunto? Aí eu falei, não, primeiro vamos cair no Guarani Kaiowá, porque são muitas ocorrências, tá vendo? 1571, mas a gente pode reduzir essas ocorrências que a gente acha mais interessante. Então a gente pode procurar, opa, deixa eu fechar isso aqui tudo para não ficar bagunçado. Guarani Kaiowá, aí a gente pode colocar aqui o sinal de mais e colocar alguma outra palavra. Keila, você gostaria de acrescentar alguma outra palavra, algum nome de, não sei, o nome de alguma pessoa, aldeia, terra, rio? Diga. Coloca Marçal de Souza. Desculpa, você pode soletrar? Marçal de Souza. Marçal de Souza com Sim, C cedilha, Marçal. E Marçal de Souza Souza. E é com Z, né? com Z. Isso. Tá. Então, vou colocar aqui, ó, Guarani Kaiowá, o sinal mais, tá? Para ele poder entender que são meio que duas coisas diferentes. Marçal de Souza, eu vou mandar pesquisar. Ó, reduziram as ocorrências, tá vendo? São 183. Então, a gente tem, de novo, notícias de jornais, a gente tem biblioteca, a gente tem outros recortes de jornais. Vamos ver esses recortes de jornais aqui, por exemplo. Olha só, aí aqui é literalmente um recorte, né? Alguém recortou e colocou isso na internet para a gente ver. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, Folha de Boa Vista. É legal a gente ver essas coisas, tá? Em Boa Vista, 22, 23 de junho de 2002, relativamente recente também, né? Aí, ó, FUNAI faz primeiro curso de capacitação para indígenas. Ó, durante 5 dias, 80 lideranças no interior do estado e 22 aldeias urbanas de Campo Grande, Marçal de Souza, Água Bonita, tá. Ó, aí aparecem as palavras, ó, Guarani, Kaiowá, Guarani, Marçal de Souza, certo? A gente pode procurar outras aqui também, por exemplo, CIMI. Tá vendo? Olha só, 1984. Vou escolher 1984 porque é antigo, né? É legal ver umas coisas mais velhas, assim. Foi o ano que ele foi assassinado. Então pronto. Então provavelmente é uma publicação aqui né, do CIMI que talvez vá falar a respeito dele. Exatamente, olha só. Olha a notícia, assassinado em Mato Grosso do Sul, irmão do cacique Marçal. O índio Guarani Guaraci de Souza, que segundo a Polícia Federal é irmão do líder Marçal, assassinado no dia 26 do mês, tá. Essa notícia aqui, ó, ela foi datilografada, mas ela foi copiada do jornal O Globo. Tá vendo? Do jornal O Globo, que saiu no dia 27 de dezembro de 1983. A gente viu notícias de jornal, né? Mas a gente pode olhar também outros acervos aqui de instituições. Eu vou finalizar nos acervos de instituições para passar a palavra, tá? Porque senão, né, a gente fala demais aqui. Mas olha só, instituições, aí tem aqui a ANAI, a Associação Nacional de Ação Indigenista. Numa pasta chamada Documentos Diversos, tem essa pasta chamada Box 2, um nome que não diz muita coisa para a gente, mas tem um documento aqui. A gente tem que ampliar, e às vezes tem que ampliar mesmo, pegar os óculos e conseguir ler aqui. Tá vendo? Aí tá falando alguma coisa. Opa, peraí, deixa eu diminuir para eu conseguir ler. A Anistia Internacional apelou por uma intervenção em seguida à morte de Marçal de Souza, 25 de novembro de 1973. O líder indígena Guarani, tá. Tá vendo? E olha só, é um documento que foi apelos para, olha só, então ele foi enviado para quem? Excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, ministro do interior e presidente da FUNAI. Então, aí a gente vai encontrando, né? Aqui parece uma espécie de uma carta, né? Que foi escrita. E a gente junta essa carta que foi escrita com as notícias de jornais e com quaisquer outros documentos que a gente foi encontrando. E a gente vai construindo, né, um conhecimento a respeito dessas questões. Gente, eu vou interromper aqui, mas se vocês quiserem mais demonstrações, vocês falem, por favor. Vou parar com o compartilhamento, mas qualquer coisa a gente pode retomar o compartilhamento para a gente poder falar, a gente conversar.
Por favor, qualquer coisa que vocês estiverem pensando, sentindo, refletindo, vai ser bem legal. Obrigado mais uma vez pela atenção. Temos quantos minutos, José? 5? Nosso tempo está quase estourando, mas a gente pode passar aí uns 10 minutinhos a mais para contabilizar o início, né? Então vamos lá, gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aí para fazer ao Gabriel, ou à professora Ana, ou ao Yuri? Se vocês não tiverem, eu tenho uma folha aqui enorme, cheia de dúvidas, mas tudo bem, vou deixar com vocês. Boa noite, eu sou Anderson, né? Eu sou lá de São Gabriel da Cachoeira, extremo norte do Amazonas, terra indígena do Alto Rio Negro, né? Assim, e algumas vezes eu tive a oportunidade de participar de encontros lá na FOIRN, né? Que a gente tem debatido bastante sobre essas questões de garimpagem e tudo mais, né? Eu confesso que não tinha conhecimento em relação a esse site, né? Muito bom, assim, para poder comparar mesmo a história de muitas coisas, né? Eu vou começar agora a bisbilhotar também, né? Para ver, para comparar mesmo também, né? Para em relação a algumas coisas que eu conversava com meu próprio avô, né? Ele, ele foi das pessoas que correram atrás em relação à própria demarcação de lá, né? Então, é bastante, acho que, enriquecedor nesse ponto de vista. A minha pergunta seria assim, no sentido assim, no caso do parente lá, né, que conseguiu a terra demarcada dele, só que não da maneira que eles querem. É possível reverter para aumentar essas áreas e tudo mais, utilizando esses documentos, recorrer, ter alguma ferramenta para isso, no caso? Essa seria a minha pergunta, curiosidade, dúvida também, né? Se tem ferramentas para esse processo, novo processo, né, de ampliar, né? Porque eu acho injusto, né, expulsarem alguém que já estava lá, né? E a gente ouvia bastante isso dentro dessas instituições do Senado, deputado federal lá gritando, a gente não pode ser expulso porque nossos avós, e eles não levam em conta, né, que nós, povos indígenas, povos originários, já estávamos lá antes mesmo deles, né? E essa seria uma questão que eu tenho no caso. Só antes de vocês responderem, a gente poderia fazer um bloco de 3, né? Aí a gente acha que a gente ganha mais o tempo, e assim, desculpe, gente, sendo bem chatinho, eu sei que o tema trouxe muito, assim, uma discussão boa de interesse de vocês, para também a gente dar um tempinho para o outro parente, a gente tentar ir diretamente ao que a gente quer saber, porque aí a gente aproveita um pouquinho o tempo. Alguém no chat aí falou que quer falar, mas não está identificado. Então, pode falar. É o número 0? É o número 1, eu acho. Número 15. Acho que é o número 15. Isso, número 15, isso mesmo. Vamos lá, 15. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, sim, estamos te ouvindo. Tudo bem, tudo bem. Primeiramente, o meu nome é Davi, tá? Do indígena do povo Iscariano, do estado do Amazonas, e da aldeia Caçauá. Pertence ao município de Inhamundá. Eu queria só parabenizar os grupos, né, de pesquisas que demonstrou
essas páginas, né, esses sites, que realmente é muito interessante para todos nós, né, como estudantes, e até mesmo porque tem muitos não conhecem é, é, esse site, mas eu estava acompanhando muito bem aqui, o professor estava demonstrando como é o processo de entrar no site e pesquisar sobre a seu povo, né? Então, eu pesquisei muito bem, eu procurei o meu povo e apareceu tudo direitinho e todos os arquivos. Então, e eu queria só agradecer vocês por terem demonstrado esse site, que é uma ferramenta muito importante e para todos nós, como estudantes de qualquer curso, que podemos usar como nossa arma dentro da universidade, entendeu? Que nós temos a história, entendeu? Então, e lá eu encontrei muito bem documentos históricos do meu povo, tá? Então, isso é muito importante, na qual foi o ano que foi demarcado e tudo mais, os documentos, os processos de entrada de documentos e tudo mais, isso foi importante mesmo. Então, parentes, e eu gostei dessa palestra, desse evento, tá? Realmente. E, e outra coisa que eu gostaria de falar, e agora, nesse século, nesse atual, do governo atual, né, que a gente conseguiu avançar, né, e na parte da política, a entrada de ocupar os espaços do ministério, isso é muito importante. Então, os parentes que entraram como deputado federal no Congresso Nacional ali, em Brasília, isso é uma história que estamos fazendo, né? Todo mundo sabe bem disso. Então, vai no arquivo, as futuras gerações vão pesquisar como foi essa entrada, entendeu? Não é, não é, é questão de processo muito fácil, entendeu? Então, e gostaria só parabenizar mesmo, tá? Então, é isso. A equipe tá de parabéns mesmo. Então, e somente isso queria contribuir nessa questão. Obrigado. Obrigado, Davi. Boa colocação. Agora, para fechar o bloco de três, a Rose Banil. Aí a gente passa para os nossos convidados. E aí, depois, se tiver mais alguém para falar, a gente abre mais uma rodada e aí a gente encerra. Tá bom, gente? Com vocês, a professora Ana, Yuri, o Gabriel. A Rose não vai falar primeiro? Ah, sim, desculpa, Fala, gente. Rose. A Rose, vai, vamos lá, Rose. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, muito bem. Então, sou do povo Baniwa, também, como o parente falou, eu sou do Alto Rio Negro, São Pedro da Cachoeira. Eu só queria, assim, complementar, eu gostei bastante da apresentação do Gabriel, né? Da Ana também, e do Yuri, porque é bastante enriquecedor para mim, por exemplo, que eu estou entrando na universidade agora. Então, para mim é muito, muito importante obter esses conhecimentos. E falar também que eu não sabia desse site, né, do Armazém Memória. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada ao meu povo, mas depois eu vou estar pesquisando sobre isso. Mas é muito interessante, eu gostei bastante dessa roda de conversa. A primeira roda de conversa que eu participo, né? Das outras eu não pude por causa das aulas. E
Hoje foi bem interessante. E eu queria fazer uma pergunta, não sei quem pode responder, ou a Ana, ou o Gabriel, ou o Yuri. Eu queria saber, talvez seja uma pergunta muito besta, não sei, sobre como é que vocês conseguiram ter acesso a esses documentos que estão no site. Foram atrás de quem? Porque toda vez tem pesquisa, eu pergunto como é que as pessoas conseguiram obter esses documentos, entendeu? Já li alguns artigos, aí eu fico perguntando. E tanto é que eu tenho que também atrás de uma pesquisa, eu fico, não, eu vou perguntar desses pesquisadores como é que fazem para obter esses documentos. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Então, gente, antes de vocês responderem, eu vou aproveitar que o Davi só fez um agradecimento e vou aproveitar a carona da Rose e fazer uma pergunta bem rapidinha e pontual, assim. Não me xingue, tá, parentes? Eu queria saber também como é que vocês fazem, na verdade, né, a partir da pesquisa, como que é esse recorte, né? Do tipo, vocês trazem aí uma infinidade de dados de vários povos, mas como que é esse recorte de povos? Eu sei que vocês falaram alguma coisa em relação à ditadura, mas o Gabriel mostrando aí, não é questões relacionadas a isso, porque tem dados até, notícias de 2015, por exemplo, né? E como vocês falaram também nessa questão que é uma pesquisa que tem um interesse jurídico, de reparação, se esse acesso dos povos à questão de reparação, ou nessa parte jurídica, quais são tipo, as ferramentas que vocês dão para isso? É a pesquisa ou tem alguma coisa a mais? Assim? Obrigado. Posso responder, Gabriel e Yuri? Eu posso começar e você fala aí. Professora, é só para falar, antes de passar para você, em relação que não é somente a gente, né? Tem a professora Ana, tem o Gabriel, tem a Fernanda, tem a Keila, tem a... A Esqueci Leia, o que está nome. aqui conosco, Leia Makushi está aqui com a gente. A Leia está São aqui, José esses, Carlos. são esses parentes que fazem parte da equipe de pesquisadores, né? Mas inicialmente começou com outras pessoas, inclusive, acho que vocês conhecem Braulina. Braulina Baniva, Débora Piniquim, os que já saíram, né? Agora sou o único, eu acho que o mais veterano que ficou ainda no grupo, né? E vamos continuar, né? Pode falar, professora. É isso mesmo. Não, obrigada, gente, pelas perguntas. Rose, na verdade, a sua pergunta era uma coisa que eu tinha que ter falado e esqueci, né? Então, eu vou começar respondendo Ótima pergunta. Foi uma ótima pergunta, Rose. Rose, você perguntou onde que a gente conseguiu esses documentos. Então, gente, entrem no site Armazém Memória, pesquisem sobre seus povos, pesquisem sobre seus avós, coloca lá o nome do seu pai, da sua mãe, do seu avô, você vai achar muita coisa. O que que a gente tem lá? Foi o Marcelo Zelic, que depois da Comissão Nacional da Verdade, começou a juntar todos os documentos que ele tinha já recebido ali na Comissão Nacional da Verdade sobre povos indígenas. Então, ele conseguiu um monte, 2.800.000 páginas de documentos de várias instituições, acervos pessoais. Está lá a documentação do Cotrim, que foi um indigenista muito importante no caso dos Gavião, mas não apenas. Eu vi que tem Krenak aqui também, né? O Cotrim também teve lá com os Krenaks, tem outros indigenistas, acervos pessoais, e aí uma das coisas que a gente conseguiu, que é super difícil conseguir, que o Gabriel mostrou para vocês, são os processos de demarcação completo. A FUNAI não libera, tá? Esses processos de demarcação é super difícil, a gente não tem os processos de demarcação de todos os povos, a gente está lutando para conseguir os outros processos, a gente conseguiu esses processos de demarcação via Sexta Câmara da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Então, assim, foi assim, Rose, sabe? Foi juntando o Marcelo. Quando a Joênia era deputada, a gente foi lá no gabinete, eu fui com o Marcelo, a gente conseguiu, através da deputada Joênia, a gente conseguiu recuperar todos os arquivos do Mário Juruna, quando ele foi deputado, ele criou uma comissão do índio,
Foi 1983, 82, 83, 84. Então, tudo que estava acontecendo com os povos indígenas na década de 80, que passou pela Comissão do Índio, está lá. A gente tem essa documentação também. E a gente tem, olha, as assembleias dos chefes indígenas, tá? Tudo, às vezes um parente seu participou dessas assembleias 78, 79, 80, está lá o discurso, né, das lideranças indígenas que começaram a lutar por direitos. Enfim, tem muita coisa. Realmente é um acervo, é um arquivo concentrado em documentação dos povos indígenas. Aí eu já vou puxar e já vou responder o Anderson. É Baniwa também, né, Anderson? Não, é Tucano? Dessano. Tariano. Tá. De São Gabriel também. Então, o que a pergunta do Anderson era sobre reestudo. Você pode pedir, você tem que fazer um pedido para a FUNAI para fazer reestudo de demarcação de terras indígenas. Esse é o procedimento, é o primeiro passo, que é um procedimento administrativo. Aí você entra com um pedido de reestudo de demarcação, de delimitação para refazer o cálculo. O que a gente tem no acervo? E aí vocês vão ficar impressionados. Agora a gente acabou de conseguir da FUNAI todos os mapas, a FUNAI liberou para a gente mais de 5.000 mapas que a gente vai digitalizar e disponibilizar no site. A Leia Makushi está aqui e o Marcelo fez uma pesquisa de sobreposição de mapas. Ele pegou os mapas antigos e foi de uma terra indígena que chama Terra Indígena Ananás, em Roraima, que foi cortada, né? Que eles roubaram um pedaço ali, alguns hectares da terra indígena. Fazendo essa sobreposição de mapa, o Marcelo descobriu que houve uma mudança na delimitação e o governo roubou um pedaço de terra dos Makuxi e Uapixana, onde passava o rio, e compensou esses hectares que ele roubou aqui com um pedacinho de terra em cima, onde não tinha rio, não tinha água, uma terra seca. E uma outra descoberta que a gente fez, que o Marcelo fez, a partir da sobreposição de mapas, foi que uma das estratégias do governo foi mudar o nome do igarapé. Então, aquele igarapé que passava ali no território indígena, o governo vai e mudou o nome do igarapé, e aí, com isso, ele muda o mapa, entendeu? Então, a gente vai fazendo esse trabalho, e com esse trabalho de mapa, documento, a gente consegue também ajudar com esses reestudos de terras indígenas. Aí, a pergunta do José Carlos eu esqueci. E agradeço o Davi. José Carlos, o que você tinha perguntado mesmo? Sobre quem está no grupo, né? Não, eu tinha perguntado como que vocês fazem esse recorte, assim, né? E se essa documentação, como que é fornecida, inclusive, tipo, para um povo que acha que precisa ser reparado, né? Como é que vocês dão esse suporte? A gente trabalha por demanda, né? Então, numa perspectiva de consulta, de respeito à consulta, de respeito aos povos indígenas, então a gente trabalha com demanda. Por exemplo, para fazer a pesquisa dos Pataxó Rarrãe, a Juliana Tupinambá conseguiu, né, conversar com a Aguinaldo, com o Cacique Regis, que entenderam assim os documentos, viram lá o que a gente queria e nos deram o aval para a gente fazer a pesquisa e concordaram na possibilidade de pensar numa ação de reparação. Ontem eu participei de uma reunião com um escritório de advocacia especializado em justiça de transição e ação de reparação, e esses advogados aceitaram, então, estudar o caso Cachoiana e Pataxó Rarrãe e das terras indígenas de Roraima, para a gente ver com esse escritório de advocacia a possibilidade de entrar com a ação de reparação da remoção forçada dos Pataxó Rarrãe e dos Cachoiana. Esses são os dois casos que a gente já está bem avançado. E a gente trabalha, então, com demanda, né? A demanda dos povos. Aí, por exemplo, o estudo da demarcação das terras indígenas Makuxi, Uapixana, de Roraima, são 10 terras que estão em reestudo, né? Que foram, como o Anderson estava perguntando, teve tantos hectares esbulhado, roubado. Foi a pedido do CIR, do Conselho Indígena de Roraima. Então, a gente trabalha com a demanda dos povos indígenas, sempre.
Legal. Então, a gente, como prometeu que a gente ia fazer mais uma rodada, a próxima que se inscreveu foi a Rosivane, mas antes da Rosivane falar, a gente vai tirar aquela nossa foto oficial. Então, todo mundo aí ligando as câmeras, penteando os cabelos, passando perfume, para ficar bem bonito na foto. Para mim, aparece 3 telas. Então, eu vou tirar foto da primeira tela. Falta Davi, o 09, ligar a câmera para me tirar a foto. Bora lá, Davi, 09. Sorriam. Agora eu vou para a segunda tela, que começa pelo Lanison e termina pelo Litiele. Inclusive, a gente quer ver você, que você é bonito, isso, exatamente. Lucas sempre com seu... Esse menino também é do Pipo, Lucas, não tem para onde correr. E a terceira tela que está em Nara, e o final é a Miriam Guajajara. Bora lá? Quem está com a câmera desligada para a gente tirar a foto? Eita, o povo tudo bonito, fica com a câmera desligada, olha os cabelos tudo penteado. Pronto, foi. Então vamos lá, a gente vai abrir para mais uma rodada de 3 perguntas. Em seguida, eu vou passar para os nossos visitantes para fazer a colocação a partir das perguntas e já fazer aí as considerações finais de vocês. E depois eu passo para Camila fazer os agradecimentos finais e a gente encerra. A Rosivane. Bora lá, Rosivane. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, estamos te ouvindo bem. Eu tenho uma pergunta e também alguma contribuição também. Alguns parentes também mencionaram sobre a questão de remanejamento de algumas comunidades indígenas para construção de algumas obras de governo, alguma coisa assim. Eu sou do povo Palicu, aqui do estado do Amapá, da região do Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa. E hoje eu estou acompanhando vocês aqui da aldeia. Eu estava em Belém, agora estou na aldeia passando férias. É, eu queria falar sobre essa questão de remanejamento. Aqui no estado, a gente teve, na verdade, essa questão de remanejamento para a construção de uma estrada, que é a BR-156. Alguns povos indígenas foram remanejados e, durante esse processo, tiveram alguns problemas. A minha pergunta é, se eu entrar nesse site, porque até o momento só falam de outros povos, nunca mencionaram, por exemplo, os 3 povos aqui do estado, Galibi-Maruorno, Palicu, Galibi-Calinã e Caripunas, são os 4 povos que habitam aqui a região do Oiapoque, tanto no rio Oiapoque quanto ao longo da BR-156, e alguns também do território do Cauá. Esses arquivos, digamos que podem ter algum documento sobre essa questão desse remanejamento, para essa construção da estrada que passou no meio da terra indígena Waçá, se eu vou encontrar algum arquivo, artigo, dentro desse site aí do Memórias, Armazém Memórias. Com certeza, você foi falando, eu já fui colocando aqui. Olha só, Rosivane, se você colocar BR-156, você vai encontrar. Se você colocar Palicur, você vai encontrar. E você também falou o nome da terra indígena. Qual era? Terra indígena que foi atravessada?
Terra indígena Uaçá. Como é que você escreve? U-A-C cedilha A. U-A-C cedilha A. Uaçá. Então, Isso. não precisa, eu estou testando aqui, deixa eu ver, Uaçá, se eu acho. Uaçá. 43 ocorrências, tá? Eu achei aqui nos documentos, nos acervos das instituições, não tem muita coisa, como você falou, né? A gente não conhece muito os povos indígenas do Amapá, né? O povo cachuiana era Amapá, não, eles eram oh meu Deus, do Pará, Amapá e Pará. É lá embaixo, você está lá em cima no norte e eles estavam lá embaixo, fronteira com o Pará. É com eles que a gente está trabalhando, os cachuiana. Então, realmente, mas tem sim, e tem sim. Aí você pode ir juntando as coisas, né? Mas eu coloquei lá BR-156, achei, coloquei Palicura, achei, e o Açá achei pouquinha coisa, mas tem. Obrigada. Eu só queria, na verdade, dar essa ideia para a Rosivane. Entra e testa mesmo, escreve tudo que vier na sua cabeça, essas palavras, a BR-156, o Açá. Olha só, eu fiz essa brincadeira que a professora Ana fez também rapidinho aqui, coloquei o Açá, só a palavra, né? O Açá, conforme você falou, o A, C cedilha A, eu entrei numa pasta que é do Arquivo Nacional, dentro de que tem uma outra chamada Memórias Reveladas, que tem a ver com a ditadura militar, tá? E aí, dentro dessa pasta, tem uma outra pasta, pastas dentro de pasta, tá? Que é do Ministério das Relações Exteriores, tá? As diplomacias. E é de um órgão no Ministério das Relações Exteriores chamado Divisão de Segurança e Informação, que era mais ou menos o órgão, vou falar assim muito grosseiramente, mas o órgão de espionagem, tá? E há alguns documentos relativos a isso, assim. Então, por exemplo, eu encontrei um aqui, eu preciso fazer uma pesquisa melhor para entender, né, que documento seria esse, mas aparece, por exemplo, um parágrafo escrito assim, olha, diante das constatações apresentadas, propõe-se para a efetivação dos projetos nas áreas do Amapá e Tumucumaque, que a FUNAI desenvolva as seguintes ações. Aí fala de algumas ações que a FUNAI deveria fazer, e aí fala, assim, por exemplo, reforma e ampliação dos postos indígenas Uaçá, Palicur, Amapari e Tumucumaque. Depois, manutenção dos postos indígenas de Uaçá. E é um documento, deixa eu ver se encontro aqui a data dele rapidamente. É um documento de 1987. 87. Então, assim, entra no site www.armazenmemoria, tudo junto.com.br, joga essas palavras e você vai encontrar muita coisa. Vai motivado pela curiosidade que você vai achar. Obrigada. Gente, só lembrando que a gente, na verdade, toda vez que a gente faz uma roda de conversa, uma oficina, a gente tem um segundo momento também que a gente pode voltar, né? Deixar para vocês agora, por exemplo, para vocês pesquisarem, enfim, né? Então a gente pode pensar uma data aí para a gente retornar, né? Para tirar dúvidas também, inclusive, e mostrar para vocês a metodologia, como é que a gente faz as pesquisas, falando sobre formulário, enfim, né? Planilhas, para a gente conversar em outro momento, né? José Carlos, o Davi, o Gavião ainda está aqui. Eu compartilhei aí alguns documentos no chat, que foi alguns documentos que eu já encontrei dos Gavião KTG, e também compartilhei com vocês aí no chat o livro, né, que a gente o livro do ano passado. O novo vai sair agora em agosto, que chama Genocídio Indígena, e que tem o artigo dos pesquisadores indígenas. E cadê a Rose Baniwa? Tem um artigo que o Yuri escreveu com a Braulina Baniwa e o Gabriel está mostrando. Eu compartilhei com vocês aqui. E aí vocês podem, se vocês tiverem tempo, puder ler, tem uma ideia de como que a gente trabalha, a análise de documento, né? Os documentos que a gente encontrou. O Quinho também está aqui, tem um artigo da Débora também, fantástico, Quinho, da Débora Tupiniquim.
Vale a pena dar uma olhada, tá, gente? Tá, e depois, professora Yuri também, né, que tem o acervo, a gente pode colocar lá no grupo dos estudantes, caso alguém não consiga pegar aqui no chat. Isso. Então, gente, mais uma pessoa tem alguma consideração para fazer? Então, nesse horário, esse silêncio de vocês é maravilhoso, mas vamos Oi, lá. Ah, quem é? o Davi. Oi, Davi, pode falar. Para finalizar a minha participação, Você pode ligar sua câmera para sim, não sair só sua voz? sim, Pronto, obrigado. tá sem camisa que estou fazendo já. Então, só para finalizar a minha participação, em relação a essa questão dos arquivos, né? São muito importantes para todos nós, como eu falei, que reforçando aos grupos envolventes, né, os professores, os participantes, como algum falou, a dificuldade de ter acesso, né, e esses documentos, esses arquivos na FUNAI, né, tem que ter toda a autorização para ter acesso a isso daí, e às vezes esses documentos talvez não são permitidos, mas e só reforçando que é muito bom esse trabalho feito pelo grupo, e eu gostaria de reforçar que vocês podem ir além, buscando, pegando esses documentos, porque são fundamentais para todos nós, né? Para nós como estudantes de graduação e também para os nossos filhos, né? Que vai ser muito importante, porque vai ser uma arma para todos nós. E muitos dos pessoal da FUNAI esconde tudo esses documentos para justamente que me- teve algum desvio ou teve algum que não tiveram sei lá, concordância a, não concordavam a, a demarcar a terra, o território indígena de qualquer território. Então ali documento talvez pode ser não demonstrado e não autorizado. Então eu parabenizo todos os equipes e podem avançar e pegando esses documentos para poder ser utilizado por todos nós indígenas do Brasil. Então, muito obrigado, José Carlos, e a todos os envolventes, né? E também da equipe do People, que está fazendo esse evento tão maravilhoso para todos nós. E talvez, acredito que vai ter muita oportunidade para todos nós também, que muito hoje a, esse, esse armazém memória, eu nunca ouvi falar, e eu estava acompanhando durante a apresentação do Gabriel, né? Eu estava demonstrando, eu estava tudo acompanhando, todo o processo no site. Então, aqui, desde já, eu quero finalizar a minha fala e muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Davi. Mais um motivo para você entrar lá no site, explorar, ver coisa do seu povo. Então, vou passar aqui para os nossos convidados para fazer aí as considerações finais. Como o Yuri falou, é um tema que trouxe bastante interesse de vocês, e eu acredito que não se encerra aqui, até porque é um material muito importante, né? E a gente com certeza faz memória aí ao Marcelo, né? Que começou esse trabalho e deixou esse legado aí para os povos indígenas do Brasil, né?
as pessoas que estão aqui hoje, como o Yuri, a professora Ana e o Gabriel, têm dado continuidade aí a esse trabalho. Então, professora Ana, depois o Yuri e o Gabriel, a ordem aí Não, não altera o fator. é, Desculpe, Yuri. não, só para dizer que eu vou e perguntar a vocês sobre se vocês teriam interesse, né, de a gente fazer segundo momento. Caso vocês queiram, a gente pode, né, pensar uma data depois. Não é isso, Gabriel? O que Isso que mesmo. vocês acham? Eu super apoio. Pode ser um retorno, assim, depois que o pessoal trabalhar no site, procurar algumas coisas, né? E às vezes encontra algumas dúvidas, algumas dificuldades, ou quer compartilhar também. Olha só que legal esse documento que eu achei, parará. E aí, né? Eu acho que, Sim, sim. né, dá caldo. Professora Ana, senão a gente não sai aqui hoje, que a conversa está muito boa. Não, sim, eu quero dizer que a gente fica à disposição de vocês, que é um prazer enorme conhecer cada um, rever os que eu já conheço, e eu só tenho que agradecer e dizer viva a juventude indígena, viva a juventude indígena. Força, galera! Um beijo. Gabriel, eu estou direcionando, viu, Yuri? Tá, eu quero muito agradecer a oportunidade, como eu falei, é verdadeiro mesmo, fico sempre muito empolgado de falar dessas pesquisas, porque elas têm um valor muito grande, e é muito bom ver o pessoal interessado e curioso e querendo conversar sobre isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, a atenção de vocês, ao Yuri, que organizou tudo, né, ao professor José Carlos também, e bom, quem mais que eu não conheço, né? Conheço só a professora Ana e o Yuri aqui, mas agradeço a todos. E é isso, gente. Valeu. Fico à disposição aí, junto com o Yuri e a professora Ana, para outros encontros, outras conversas. A Camila também, o Gabriel e a professora Ana, que trabalha com a gente. Não sei se a gente não teve tempo a gente não teve tempo de apresentar, mas a Camila, que está aí nessa telinha com o nome Instituto Sociedade, População Oi, e gente, boa Natureza. noite. Eu fui falar o nome dela, mas eu li Instituto Sociedade, eu falei, é melhor não falar, né? Não deve ser esse, né? É. Não, então, E pessoal, o eu gostaria muito de agradecer, né? Eu trabalho no People junto com o Zé Carlos e com o Yuri, então eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui na nossa roda de conversa. Foi realmente algo que envolveu todo mundo, né? Acho que agora a gente vai sair daqui, todo mundo vai buscar no Armazém Memória, né? Então, é muito bom conhecer esse trabalho de vocês, parabéns, né? É um trabalho muito importante para todos nós, né? E que bom, né, que essa noite muitas pessoas puderam conhecê-los, né? A gente fica feliz com isso e agradece a presença de vocês. E dos estudantes também que estão aqui com a gente, todo mundo. Eu acho que é isso, né? Eu só quero agradecer também a participação de todos, né? A presença de vocês, a professora Ana, o Gabriel, né? Acho que só tenho a agradecer mesmo. Então Tamo tá, é junto, gente. isso. Obrigado, professora Ana, é um prazer revê-la. Gabriel, é um prazer conhecer. Yuri, por ter puxado aí um pouco dessa conversa bem interessante. E agradecer também aos nossos estudantes People, né? A gente tem um horário de finalização justamente pensando nesse tempo de vocês com a universidade, com retorno, mas que bom que vocês permaneceram nesse tempinho a mais de conhecimento. Então, é isso, um abraço bem apertado em cada um e até a nossa próxima roda de conversa. Até, pessoal. Boa noite para todos. Beijo. Tchau, gente. Boa É. noite. Gente, Boa boa noite. Obrigada. noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Yuri, José e Camila. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.
Tchau, gente. Pode parar, Camila, a gravação.